ótimo. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso. A primeira que eu sempre começo a falar, como é o nosso primeiro encontro, e como tem uma diversidade aqui de pessoas que já têm leitura e outros que não têm, eu queria dar uma pequena introdução, né? Mas assim, pequena mesmo, porque a análise de curso é bem amplo, né? Então, até comentei assim, vou fazer para a gente ter essa noção, mas é um curso de pesquisa, então espero que você já tenha alguma leitura, por isso que eu coloquei os textos lá para ajudar, principalmente quem não tem. Eu recomendo que leia para ajudar, porque quando a gente fala em pesquisa, a gente está indo além, não é um curso de introdução à análise de discurso, eu já fiz esses cursos, tem lá no meu canal no YouTube para quem quiser ver, tá? Posso encaminhar depois para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, mas aqui a gente vai falar mais realmente do dispositivo de análise, como pensar a pesquisa, que é realmente, né, o cerne, como que a gente trabalha a análise de discurso, e é interessante que eu já estou aqui desde 2010, trabalhando com análise do discurso, nossa, é esse mesmo. E aí tem coisas que eu ainda, nossa, aprendo, porque eu observo que é um processo, a gente vai aprendendo e vai entendendo como que isso acontece. Então, a primeira coisa, assim, é uma introdução breve, principalmente porque tem várias pessoas aqui, né, que ainda não tem, né, essa leitura, mas vai ser só, né, esse primeiro momento, para a gente ter essa noção. E aí o Rodrigo colocou aqui, o Lucas Rodrigo colocou aqui, efeito de sentido entre locutores. Né? E é uma definição que a Aili traz, está no capítulo também que está lá na data de hoje, né? Ela fala novamente sobre isso, discurso, efeito de sentido entre locutores, né? A Tatiane coloca aqui, talvez aquilo que o outro entende, né? O Tiago fala na linha da perspectiva bakhtiniana, né? Uma relação dialógica e ideológica entre as vozes das pessoas, seguindo a perspectiva de Bakhtin, né? E aí é interessante falar isso, que não é a minha formação é bem dentro mais dos textos da Aine Orlandi e do Pechet, né? A gente vai ver também que tem essa diversidade no próprio campo dos estudos do discurso, tem uma linha que é mais Foucaultiana, outros vão trabalhar mais com Bakhtin, outros envolvem os três, Pechet, Foucault e Bakhtin, então, assim, tem uma diversidade nesse aspecto, então eu sempre marco Aine Orlandi e Pechet para pensar a análise do discurso. A Cristina coloca que é um campo de estudo que investiga como a linguagem é utilizada para construir significados e como esses significados estão relacionados a contextos sociais, históricos e ideológicos, né? E, sim, e aí é interessante pensar que essa noção de discurso, eu pego aqui, efeito de sentido entre locutores, que o Lucas colocou, e aí a Tatiana coloca aquilo, né, talvez aquilo que o outro entende, é uma relação interessante para pensar, que a primeira coisa que eu sempre falo quando a gente fala em discurso, a maioria, quem ainda não está dentro da teoria, ainda não leu sobre a teoria, vai pensar uma palestra, né, alguém falando, proferindo um discurso. Quando eu falo isso com os alunos, a maioria vai pensar nesse momento de fala, vai relacionar com o discurso a fala. Até no inglês, quando a gente vai traduzir, a gente tem que mudar, porque ele quer colocar lá speak, né, e não a palavra discurso, você tem que reformular, porque não é a fala, né, é o efeito, é um processo, né, e aí o que o outro entende é através desse processo, né, então você, por mais que eu tenho a intenção, ao falar algo que produz efeito, né, nos meus alunos, nas pessoas que eu estou me relacionando, né, esse efeito, ele vem a partir de uma construção histórica, ideológica, social, interpelada tudo para quem fala, por quem fala, como fala, né, então tem todos esses aspectos que envolvem o que é o discurso, né, então o discurso se dá na relação a, né, então, se você pensar, é uma prática constante, é um processo constante de produção de sentidos. Né? Então, quando a gente fala em discurso, a gente está sempre rememorando aí, né, o que já foi dito, o que já está sendo dito, mas no processo do que está significando. Né? Então, você começa a entender que esse efeito de sentido entre locutores, né, envolve não só os locutores, mas todo
o modo como você fala, para quem você fala, a situação imediata, né, que aí entra as condições de produção, a situação imediata do ser, atravessado por um processo social e histórico, né? Então, é sempre nessa retomada. Algumas formas diferentes de significar a linguagem. Então, a questão é que se compreende a linguagem, né, e a língua nessa relação mais desse contexto histórico social, também atravessado por processos ideológicos, né, o quanto que nós somos constituídos ideologicamente, né, e isso projeta na linguagem, né, a linguagem em si é a forma que materializa ali para a gente, né, essas ideologias, esses processos históricos, é onde a gente pode observar esse funcionamento. Sim, Tiago coloca, segundo Bakhtin, nunca falamos sozinhos, nosso discurso sempre nos atravessa pelo social, político, histórico e ideológico. Exatamente. Né? É tudo isso, é social, político, histórico, ideológico, nos constituindo quando estamos falando, formulando, e aí significando, produzindo efeitos, sempre. Né? É bem nessa linha. E é interessante se nunca falamos sozinhos, porque o sentido, e aí o efeito de sentido, né? Ele depende da relação com o outro. No caso aí dos locutores, depende dessa relação com o locutor para que haja significado, a que produza esse efeito. E essa relação está totalmente atravessada, independente da nossa intenção ou não. Né? Por isso que sujeito, para análise de discurso, é posição sujeito. Né? Porque eu, Fernanda, indivíduo Fernanda, eu falo, eu tenho uma intenção. Mas a posição sujeito que atravessa os meus dizeres, né, são variados. Né? Um exemplo que a gente dá, e a Inês sempre dá, é sobre a posição de professor. Né? E aí a gente tem que fazer uma distinção da posição social de professor para a posição sujeito de professor quando é materializado na língua. Por exemplo, né? Eu estou hoje falando para vocês na posição social de professora, porque eu sou professora, mas na minha fala, no meu modo de dizer, outras posições, sujeitos podem aparecer, né? Então, lembro recentemente com os meus alunos, o modo como a gente fala dos alunos pode ser interpelado, por exemplo, eu falei na posição de mãe. Eu lembro de falar e eu falei, gente, o que, que eu estou fazendo? O modo como eu estava falando eles, tentando convencê-los que aquilo era bom, que eles precisavam daquilo, né, e tudo mais, eu falei, gente, eu estou quase modulando uma fala que seria muito mais de mãe do que de professor. Né? Então, ou seja, mesmo sendo na posição social de professora, no meu modo de dizer, eu posso assumir outras posições quando eu digo, né? Então, a gente está atravessado aí nesse processo, e aí por isso é posição, porque não é algo assim tão intencional, mesmo quando a gente tem intenção. E aí é interessante como isso projeta sentidos. Vou dar um exemplo aqui. Sim, palavra em movimento, prática. Você vai, é sempre essa constante. Nesse exemplo aqui de sujeito, de posição sujeito, um aluno me trouxe uma situação que eu dei esse exemplo em sala, né? E aí ele formulando assim, que ele começou a entender que ele tinha uma aversão quando o professor falava na posição de pai, né? Que o professor chamava atenção, então o modo como o professor estava falando projetava muito mais uma posição de pai, né? Brigando com o filho, e isso causava nele uma aversão porque no meio familiar dele ele não tinha uma boa relação com o pai. Né? E eu achei interessante esse exemplo, porque aí você entende, dizer, o modo como o professor falou, produziu para o aluno uma condição que veio atravessada pela relação familiar, também constituída historicamente, então vivenciou, então o efeito produzido nesse contexto foi negativo, né? Porque acabou fazendo uma referência, uma memória aí dessa vivência que ele tinha, né? Então é interessante quando a gente começa a perceber, então, como que a análise do discurso, como que o efeito de sentido entre locutores se dá, né? E aí a palavra em movimento prático de linguagem é pensar exatamente isso, porque a palavra em si não tem um significado, né? Não tem também um sentido verdadeiro. A análise de discurso vai questionar isso, não há um sentido
único ou verdadeiro para aquilo que está sendo formulado, né? O sentido ele pode ser vários, mas a análise de curso também vai dizer, mas também não quer dizer qualquer um, né? O sentido ele vai ser aquilo que é determinado historicamente e também pelas relações dos locutores, pela situação, pelo processo ideológico que aquilo constitui, né, constantemente. Então a gente tem essa relação com a prática constante, né, de mudar os sentidos, né. O exemplo que a gente sempre trabalha em sala, é até engraçado, os alunos já até decoraram, e é interessante que a gente vai vendo em cada área, que eu falo bem mais prático, que é a porta está aberta, né. A gente sempre fala esse exemplo, a porta está aberta para mostrar que geralmente, e aí eu fico pensando, em último caso, a gente fala a porta está aberta para dizer que a porta realmente está aberta. A gente fala em outras condições que produzem outros sentidos, né? E aí a gente questiona a relação paráfrase e polissemia, que é o que é repetido, mas também o que é produzido novos sentidos. Por exemplo, quando eu falo, né, digamos que tem um aluno atrapalhando a aula, e eu falo para esse aluno, olha, a porta está aberta, né? É interessante que o efeito que se quer produzir é de sair. Mas o interessante para a análise do discurso é pensar que, apesar da intenção desse dizer que a gente tem, enquanto o indivíduo tem a intenção, né, esse efeito é constituído e produzido na relação com o outro, atravessado historicamente também pela situação imediata e histórica. Por quê? Porque quem fala na posição de professor, né, numa situação de hierarquia, né, vem atravessado por uma história do que é ser professor, de autoridade, que, querendo ou não, significa, né, quando o professor fala. Então, a análise de curso tenta entender todo esse processo que é silenciado quando nós falamos. Então, essas divergências, né? E aí, uma questão que eu falei da paráfrase polissemia é questionar se eu falo, se o efeito era, né, saia da sala, vamos pensar, né? Por que não se disse saia da sala, né? E aí, e assim que a gente começa a pensar na discurso, por que não foi dito de uma outra forma, né? Por que não foi falado, formulado? Porque a linguagem permite essas possibilidades, né? Então, por que dizer a porta está aberta e não dizer saia da sala? Tem diferença? E aí a gente vai percebendo que, dependendo da situação, das condições, pode ter diferença, né, entre eu dizer a porta está aberta e saia da sala. Então, assim, vocês começam a perceber que o sentido ele acaba sendo constituído nesse processo. Então, eu falo a partir da análise do discurso e falo para vocês, porque, para mim, e aí eu falo que eu falei no meu mestrado, na minha entrevista de mestrado, que eu lembro até hoje, porque a análise de discurso faz sentido. E perguntaram, por que análise de discurso, né? E até hoje, para mim, a análise de discurso ainda faz sentido para pensar essas questões de produção, de interpretação, de leitura, porque muitas vezes nossos alunos não entendem, um entende, o outro não entende, ou entende outras questões, a gente começa a perceber, né, que o sentido sempre se dá nessa relação, e a gente tem esse olhar para compreender melhor que se trata de um processo, né, e aí a gente pode, se a gente conseguir entender esse processo, talvez a gente consiga intervir, mesmo assim a gente não tem um total controle. Então, o texto que a Inês fala na introdução, é uma introdução do livro, acho que é o livro do Peixe, do Peixe e da HD, não lembro dele. Ela fala exatamente isso, o Peixe nos mostra que a incompletude é tão forte na ciência, né? A gente não vai conseguir chegar a uma resposta definitiva, um sentido definitivo, mas a gente trabalha com a linguagem ainda nesse aspecto de tentar alcançar algo que o Peixe já disse que não temos alcance, porque o sentido vai sempre se dar nesse processo, e a gente está tentando entender como os sentidos se dão numa batalha, que até às vezes é difícil, porque o que a análise de curso propõe é entender o processo, né? Não faz os sentidos, né? E aí, às vezes, a gente quer saber os sentidos, principalmente hoje, os alunos querem ver qual que é o sentido, qual que é a resposta única, né? E aí a gente tem que dizer, a questão vai depender de várias situações para se chegar, às vezes, a uma resposta, mas ainda não definitiva, né? Sim, Lucas, sim, a noção de fato em contraponto ao dado, né? Você vai pensar mais em relação ao acontecimento do que o produto, porque o produto ele já está dado, já está ali, né, já existe, já está, mas
como esse processo se deu para aquilo significar, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Na verdade, eu trouxe vários exemplos aqui. Acho que eu vou para cá. Esse aqui. Só para a gente pensar, ela falar em teoria, né? Tem que pensar na prática e como que a gente observa isso na forma material, pensar essa relação no contraponto, né? Porque a gente tem um produto, né? A gente tem algo constituído, mas a gente começa, a questão para mim, para o discurso, é entender esse processo. Então, eu trouxe essa capa de revista aqui, porque ela fez do meu processo, fez parte do meu processo de pesquisa para o mestrado, para fazer o projeto de mestrado, e fez tanto parte, não fez parte do projeto, né, no final o projeto foi sobre outra coisa, mas tanto é que eu achei interessante e levei para a introdução da minha dissertação, tá na introdução da minha dissertação. Por quê? Porque foi o primeiro material que eu peguei para pensar o que eu ia trabalhar na área da análise de curso, para pensar um projeto de pesquisa para tentar o mestrado, né, dentro desse contexto. E aí você vai começar a perceber, pensando nessa ideia de dado e fato, eu fico pensando muito no efeito ideológico, né? Como algo já tão dado e constituído que a gente não questiona, né? E a análise de curso começa a questionar. Então, quando você começa a estudar, ler mais sobre análise de curso, o seu olhar sobre os materiais já vai se dar dessa forma. Então, você vai começar a questionar aqui, por exemplo, né? Veja aqui, ó. Você vê a capa, vocês estão aí vendo, fala sobre sexo, as mentiras que todo mundo conta. Não se preocupe se você não faz tanto quanto os outros dizem que fazem, né? E aí essa capa me chamou a atenção porque eu comecei a questionar alguns pontos. Imaginário de corpo feminino, né? Sim, né? E aí você começa a fazer relação, porque um corpo feminino, porque e aí por que esse corpo está sem, né? Não está compartimentado, né? Não está um corpo inteiro, não tem um rosto da mulher, um corpo nu, né? E aí você começa a perceber e a questionar o processo, né? Então, há algo constituído historicamente, principalmente relacionado ao corpo da mulher e à sexualidade, e aí, como analista, você vai estudar e ver isso historicamente funcionando, que vem retomar aqui nesse discurso, nessa capa, e você vai também perceber e questionar pelo processo parafrástico, né? Porque poderia ser um corpo projetado de um corpo de um casal masculino e feminino, poderia ser vários corpos, né, se relacionando, poderia ter uma diversidade de imagens aí em relação, para falar em relação à notícia, que eu estou pensando em uma notícia, do que o corpo desse imaginário do corpo feminino, né? E aí vai para o corpo feminino, um corpo feminino dentro de um padrão também específico, né? Então, você vai para o corpo, você vai começar a perceber isso, vai também perceber um corpo sem cabeça, você começa a questionar por quê, né? Não tem uma identidade, né? Então, é um corpo realmente utilizado, e vocês estão colocando aqui. E aí, tudo isso que vocês estão falando, né? A relação, né? Mentira e mulher, toda mulher é mentirosa, a questão sem roupa, aquelas piadas, vamos transar, mulher diz estou com dor de cabeça, seria a comparação do sexo às mulheres por uma sociedade que vê somente a mulher neste cenário, exatamente. O corpo feminino e a sexualidade, exato, Lucas, também, porque um corpo branco de uma mulher branca também poderia ser um outro corpo, poderiam ser outros corpos, né? Poderia ser uma diversidade de corpos também mostrando uma diversidade de etnias, então, também, em qual público seria. Exato, Larissa, mesmo padrão, porque um corpo feminino, e aí volta a mulher como objeto, né? Então, assim, o que a gente começa a perceber
é que o olhar que a gente tem é às vezes atravessado, às vezes não, é atravessado por um efeito de evidência, né? É assim porque é assim, você não questiona isso. E a análise de curso começa, para mim, a fazer a gente entender, peraí, não é bem assim, né? Tá, é isso, mas por que que é assim? E é incrível quando você conversa com as pessoas, elas trazem o fato, você traz alguma coisa assim que você, mas por quê? De onde que vem? Quem que diz? Às vezes começa a perguntar para saber o processo, para chegar àquela conclusão e não há, né, não há argumentos, não há formulações. Então, como assim? É algo tão já dado e constituído que é assim porque é assim, né? Que é a questão da evidência que nos toma. Então, é a primeira, eu sempre trago essa capa porque eu comecei a pensar e quando eu trouxe para o meu trabalho a banca, né? Eu trouxe para minha dissertação na introdução, a banca gostou, porque já atravessou com o meu material as questões contraditórias em relação a esse processo. Porque não é isso e isso. Então, a gente já começa aí a pensar essa relação com estudos da linguagem. E aí eu queria compartilhar aqui, que é o texto da Maria Cristina Leandro Ferreira. Eu gosto desse texto, a gente recebeu, acho que foi na época do mestrado, são 2 páginas, mas que dá para a gente ir pensando isso, né, esse processo. Eu acho que a questão do análise de discurso, hoje, principalmente, é um processo. Não é à toa que tem uma diversidade, né, das áreas, né, então estou aqui em Goiás, então falando com as pessoas que trabalham, né, trabalho mais Foucault, trabalha mais Bakhtin, né, por exemplo, Foucault, eu li Foucault, algumas leituras de Foucault, de Bakhtin eu não tenho nenhuma, né? Então, você vai percebendo que há, né, uma diversidade quando se fala em análise de discurso, né? E aí já tem essa divisão na discurso francesa, na discurso materialista, na discurso, já vi até pechetiana, me inscrevi no evento agora que é um grupo de estudos pechetianos. Então, você vai pensando aí nessa diversidade que, para mim, a própria teoria, o próprio objeto de discurso permite, né, de possibilitar esses modos de olhar e de observar esses processos. Então, eu trouxe aqui o texto da Maria Cristina Leandro Ferreira, Kit, da URGS, só para iniciar mesmo e ter uma noção mínima do que seria, então, um discurso, né? E aí ela já traz um ponto aqui que eu sempre chamo a atenção para quem quer trabalhar na análise de discurso, e uma coisa que eu tenho observado nesses vários anos, né, é ou a pessoa gosta da análise de discurso, ou a pessoa, na verdade, tem uma aversão. Eu já observei isso, né, parece que causa uma aversão no modo como ela trabalha, é verdade, eu já vi muito isso, causa uma aversão, né? O bom que tem, falo para os alunos, tem várias áreas da linguística, da literatura, da linguagem, para vocês verem aquela que mais, né, se adequa a vocês, porque para mim acaba sendo também esse processo. Tem aversão, né, Lucas? Então, assim, o que eu já trabalhei nesses anos, ou a pessoa tem aversão, ou a pessoa gosta mesmo, mas parece que é nesse embate, né, de, de processo. Né? Mas, como eu falei, é bom que tem todas as áreas, tem várias teorias para a gente trabalhar, vários tipos de pesquisa para a gente fazer. Isso que é bom, porque também não pode ser todo mundo analisa. Uma professora que falava, não pode todo mundo ser analista de discurso e as outras áreas, como é que vão ser pensadas. Esse exemplo aqui, eu gosto de trazer ele, porque eu estou atualmente trabalhando com histórias em quadrinhos, para quem não sabe. O Will falou aí do curso de extensão sobre quadrinhos digitais, que é o meu novo projeto agora, começou agora nesse mês, e eu tenho outro projeto que está em andamento também. Então, meu material hoje é o quadrinho, para pensar algumas questões, mas as temáticas, o objeto discursivo ainda voltam para a questão sobre a mulher, que acaba sendo meu norte aí na pesquisa. Então, esse exemplo aqui, eu não lembro porque eu ia mostrar ele agora, mas se eu lembrar, é pensando nessa constituição de interpretação também. Quando eu li esse quadrinho, eu fiz parte do clube de leitura de quadrinhos, na época da pandemia, em 2020, a gente leu e discutia esses quadrinhos. E aí, nesse quadrinho, tanto eu quanto outros colegas, a gente vislumbrou
nessa cena o estupro, né? E é claro que, aí eu falo, também a interpretação vem da sua Constituição. Como eu pesquiso muito sobre a condição da mulher, o meu trabalho na dissertação foi sobre a prostituição, no meu trabalho de doutorado foi sobre o estupro, né? Então, essa formação, essa leitura também me influencia a produzir efeitos quando eu leio o material. Tanto é que eu evito de ler certos materiais, porque eu sei que eu vou ter uma leitura atravessada por toda essa Constituição. Então, aqui, por exemplo, eu ouvi, e outros colegas também vimos que ela fala de uma possibilidade de ter sido estuprada. E é interessante que ela não fala, né? A questão, a interpretação que tivemos é de sim, que aconteceu. Mas em si, materialmente, né? E aí a minha questão mas por quê? Então, chegamos a essa interpretação. Então, vejam aqui, ela fala, então tive que encontrar um lugar bem escondido para dormir à noite. As madrugadas na rua podiam acabar muito mal para a menina que eu era. Eu não tinha ninguém, toda a minha existência tinha sido planejada em torno do Marcos, foi certamente por isso que comecei a vagar assim. E aí você tem a imagem, né? O que a imagem projeta. Então, acho que talvez aí vai ter mais a imagem fortemente constituída que produziu efeitos para a gente. A gente acaba lendo vendo isso aqui, pensando no estupro, porque também isso está historicamente estabelecido, né, em relação à violência contra a mulher. Se você for ler a história da violência contra a mulher, né, a violência sexual está aí marcada de várias formas, né, como algo até da guerra. Recentemente eu li Grama, que é um outro quadrinho que fala das mulheres, que chama-se Mulheres de Conforto, que eram mulheres que eram feitas de prostitutas para os japoneses, né, que tinham que ficar numa casa lá, né, eram obrigadas, se não queriam, apanhavam, eram agredidas, né, para poder viver, e ou eram sequestradas, ou eram enganadas, né, como até hoje acontece, eram enganadas para irem e se tornarem, né, prostitutas para os soldados japoneses, né? Então, assim, a gente começa a ver na história como isso é regular, né? E, querendo ou não, evoca na nossa leitura, né, a violência, né, a possibilidade de violência e violência sexual fortemente. Então, por mais que, né, não esteja explícito, né, a gente projeta por causa dessa memória histórica e social que nos constitui. E a imagem tem, né? Ela ali, um olho aberto e fechado, e você tem o final lá, os traços, né? E aí eu faço um contraponto no meu artigo, acho que eu não trouxe, um filme, que fizeram uma animação do quadrinho, e na animação do quadrinho, essa cena, ela é diferente, ela está deitada, e você vê as sombras não estão atrás dela, as sombras vêm em cima dela. Entendeu? Vem para cima dela, que para mim fica mais evidente essa questão da violência sexual. Então, e aí a gente começa a questionar, mas por que esse efeito foi produzido no processo de leitura? Né? Então, porque há uma memória constituída aí que faz invocar na gente perceber e pensar na violência, o que é triste até, né? Mas teve um processo histórico aí. Claro, isso nos mostra quanto da história retrata a mulher como inferior, pretendendo sem ela, sem querer relações, se ela era obrigada a isso, né, e se repercute até hoje. E isso que é interessante também quando a gente pensa nesses processos, né? A gente mudou muita coisa, mas essa constituição histórica reverbera, às vezes de outro modo, mas também produzindo efeitos similares ao que já foi dado, né? No filme Malévola, sim, também tem, né, essa das asas, né, você fala, né, de cortar as asas, né, e aí tem essa relação, tem, né, que fica subentendido ali. Né? Então, e aí você começa a visualizar e entender como é que essas questões, elas se dão, seriam nesse aspecto. Que é esse início que eu adoro quando ela fala: quem decidir-se a trilhar os caminhos do discurso deve saber de antemão que não vai encontrar um caminho fácil pela frente. Não será nunca uma trilha plana, reta e onde se vislumbra um fim previsível e transparente. Ao contrário, os caminhos serão tortuosos e deslizantes. Quase diríamos uma jornada sem início nem fim, parafraseando Althusser.
Mesmo assim, ou por isso mesmo, vale a pena enveredar pelos múltiplos territórios do discurso, é o que fazemos tendo como guia a reflexão teórica de Michel Pechet. E aí vem esse sem fim, início sem fim, esse sem início e sem fim é interessante para pensar a própria constituição do discurso. Né? Eu lembro de quando a gente fazia os cursos de introdução, sempre tinha alguém para perguntar o primeiro discurso, né? Na verdade, a primeira fala, mas aí assim, mas a questão do discurso é um processo de constituição, e aí não tem um início porque a gente não sabe, é algo que se perdeu. E não tem fim porque ele vai continuando produzindo sentidos, e aí novos discursos, novos efeitos que vão se significando, né, se ressignificando, e é um processo que nunca acaba enquanto a gente estiver utilizando a linguagem, né? E aí não tem um início, não tem como pegar lá primeiras pessoas se relacionando, o que elas falaram, é igual questionar qual que é a primeira língua, né? É algo que por um tempo tomou a linguística, mas é algo que a gente não alcança, né? Então tá para saber esse primeiro discurso. E é isso, né? Não é sem fim, porque um aponta para outro e a gente vai sempre nessa constância, tá? Então, por isso que eu queria falar do texto da Kitty, que vai trazer essas questões. A análise de discurso nasce, assim, na perspectiva política de uma intervenção, de uma ação transformadora que visa combater o excessivo formalismo linguístico vigente, então considerado como uma nova facção do tipo burguês, tendo como marca inaugural o ano de 69, com a publicação de Michel Pechet, Análise Automática do Discurso, além do lançamento da revista Langage, organizada por Jean Dubois. A AD vai em busca desse sujeito até então descartado, e vai encontrá-lo na psicanálise e no materialismo histórico altusseriano. Da psicanálise, interessa trabalhar esse sujeito desejante, inconsciente, descentrado, afetado pela ferida narcísica do materialismo histórico, interessa o sujeito sujeitado materialmente, constituído pela linguagem, interpelado pela ideologia. Né? E é interessante, a gente vai observando aí, quando a gente volta lá no Saussure, né, para pensar essa desconstrução. Quando a gente fala em língua e fala, né, a análise de discurso vai pensar em língua e discurso. Né? Então, se a questão da língua enquanto sistema separa aí da fala, que é essa manifestação, aqui a gente vai entender que está fazendo essa separação do sujeito, né? Como é que o sujeito manifesta a língua, materializa a língua. E aqui, né, se envolve não questionar, né? Na verdade, o sentido ele vai se dar nesse sujeito que foi deixado de lado, mas é um sujeito que não é a origem de si, né? Por isso descentrado, ele não é o centro, ele não é a origem de si, ele vai sempre, né, nesse processo, né, de constituição, né? Então são questões assim que a gente vai sempre retomar, voltar. E por mais que tenha uma divergência, às vezes, de teorias discursivas, porque, como eu falei, cada um toma um ponto, às vezes, se vocês ouvirem as pessoas, alguns pontos são os mesmos, né? Você fala, mas estou entendendo porque está dentro de algumas concepções, apesar que alguns conceitos podem ter um deslocamento, que eu acho que a teoria permite isso, mas essa noção de discurso sujeito, ela está ali atrelada, né, a essas definições aí estabelecidas nesse momento, né? Aí a gente começa a pensar em cada objeto, como que cada objeto significa, que aí vem a questão da construção do dispositivo teórico e analítico, né? Para pensar essa forma material.